Boa tarde, senhoras e senhores. Rion Weinstein ao microfone, de Los Angeles, Califórnia. Muitas notícias, algumas delas eu diria são históricas, mas é preciso, já está na hora de se acostumar com isso. Na segunda-feira começaram a surgir os primeiros rumores de que a China está fechando as fronteiras para os cidadãos que desejam sair do país. Na terça-feira ficou sabido que sair do país está quase impossível. A China está endurecendo o controle sobre a saída para o exterior. Em 2025, com o aumento de passaportes suspensos, sair do país está se tornando quase impossível. Sair da China agora se tornou mais difícil do que nunca. Em 3 de maio, uma vlogueira contou que muitos de seus amigos enfrentaram inspeções mais rigorosas ao viajar para o exterior. Em províncias como Fujian, Jiangxi, Henan e Hunan, as autoridades já endureceram as regras para passaportes. Alguns que retornaram receberam ligações de autoridades locais, recomendando insistentemente o cancelamento de seus passaportes. Agora, nos postos de fronteira, estão sendo realizadas revistas e interrogatórios mais rigorosos. Viajantes, sejam turistas, empresários ou membros de famílias, precisam explicar detalhadamente todo o seu itinerário. Funcionários da alfândega podem verificar bagagem, telefones, conversas em apps de mensagens e convites. Uma única mensagem suspeita pode levar à recusa na saída. Uma usuária relatou que foi trancada em um quarto e interrogada por mais de 1 hora devido a uma viagem planejada à Tailândia. Algumas viajantes sem passagens de volta ou comprovação de emprego foram impedidas de embarcar no voo. Ou seja, após um período de relativa liberdade, a China está voltando a fechar suas fronteiras e a erguer uma cortina de ferro. Parece que sim. Por quê? Uma youtuber relatou que sua amiga foi detida na alfândega após encontrarem uma mensagem sobre seus planos de estudar no Sudeste Asiático e trabalhar no Japão. Mesmo com visto válido e passagem, as autoridades concluíram que o objetivo da viagem era fuga, não turismo. O que está por trás dessas ações? Alguns afirmam que isso é feito para controlar a migração e diminuir os crimes fronteiriços. Muitos usuários da internet acreditam que o objetivo é apenas evitar uma saída em massa. Não permitir o êxodo em massa dos chineses do paraíso comunista. Parece familiar, não é? E sinal de que você acha isso é? Você acha que a China está vencendo os Estados Unidos da América e o resto do mundo em todas as frentes? Como os cabeças de folha nos contam? Na Europa, com 1 ano de atraso em relação aos Estados Unidos da América, está em andamento a perseguição da direita. Democracia em ação. A Romênia acabou de realizar eleições presidenciais. Eles escolheram um presidente e isso não agradou à União Europeia. Eles realmente não gostaram disso. O nome dele é Călin Georgescu e eles não gostaram que ele foi escolhido. Então, a União Europeia pressionou a Romênia, o tribunal romeno anulou as eleições e depois outro governador romeno, provavelmente o órgão eleitoral, sabe, uma dessas estruturas pós-comunistas, por assim dizer, interveio e decidiu que Georgescu nem poderia mais concorrer à presidência. Então ele foi excluído da cédula eleitoral. E lembre-se, foi isso que eles tentaram fazer com o presidente Trump aqui, nos Estados Unidos. Primeiro conosco, depois na Alemanha, agora na Romênia. A União Europeia, através de sua burocracia imutável em Bruxelas, está interferindo nas eleições na Romênia. E tudo isso está acontecendo porque o candidato conservador e populista estava prestes a vencer. Parece familiar, não é? Bem, deveria, porque isso foi tirado diretamente do mesmo manual que vimos com o presidente Trump nos Estados Unidos. É exatamente isso que os globalistas tentarão fazer em todas as eleições mundiais, onde se prevê a vitória de conservadores populistas. Vemos isso na França com Marine Le Pen, na Alemanha com o Partido Alternativa para a Alemanha, AfD, e recentemente na Romênia. E por que exatamente da mesma forma? Sim, porque é o mesmo grupo, né? Ou seja, são as mesmas pessoas, o mesmo roteiro, com improvisação, claro, sobre um tema local. A principal ideia é levar o mundo ao fascismo planetário. Eles, é claro, não o chamam assim. E controlar o gado, nós com vocês.
O establishment entrou em pânico e o Tribunal Constitucional da Romênia, sob pressão das elites da União Europeia em Bruxelas, interveio e cancelou todas as eleições, declarando que a integridade democrática das eleições havia sido violada. Não estou brincando por causa da interferência da Rússia. Até mesmo o Bugimin, ou seja, o vilão, acabou sendo o mesmo. A Rússia cancelou as eleições, prendeu Georgescu, o líder do partido vencedor, colocou-o na prisão e marcou novas eleições. Mas só os de direita, aqueles, sabe? A Romênia é a mais importante para nós. A primeira de todas conseguiram o dobro de votos do que Georgescu antes, o dobro. Haverá segundo turno. Quem não receber mais de 50% dos votos, mas obtiver 40%, disputará o segundo turno. 2 candidatos. Um é nacionalista e o outro é globalista, tipo Kamala Harris. O outro populista, Jorge Simeon, avançou para pegar o bastão. Simeon faz parte da Aliança pela União dos Romenos. Eles são chamados de equivalente romeno do Make America Great Again. Ele se posiciona contra a intervenção excessiva da União Europeia, contra o envio interminável de armas para a Ucrânia, e é um fervoroso defensor das tradições e da soberania romenas. E adivinhe, ele alcançou um sucesso impressionante. Ele obteve 40% dos votos nas últimas eleições presidenciais, quase o dobro do que Georgescu havia conseguido antes. Agora Simeon pretende disputar o segundo turno contra, bem, para ser sincero, um defensor lamentável da União Europeia que vendeu tudo e o pânico se instalou. Mas, como você sabe, tudo isso é bastante esperado no contexto da ascensão do novo populismo civilizacional. Viktor Orbán na Hungria, Giorgia Meloni na Itália, Geert Wilders nos Países Baixos, os democratas suecos, o Partido da Liberdade da Áustria, a AfD na Alemanha, que agora é o partido número 1 na Alemanha, VOX na Espanha, chega em Portugal. Todos eles são levantes populares que defendem a nação, a cultura, os costumes e as tradições. E, obviamente, a elite globalista em Bruxelas não consegue suportar isso. Ou seja, como já disse muitas vezes, a União Europeia foi criada pelos esforços da Stasi e do Comitê de Segurança do Estado. Sim, senhoras e senhores, é isso mesmo, já contei isso 2 vezes, não vou contar uma 3ª vez. Ou seja, tenta cancelar as eleições livres, destruir a cultura, a política, a identidade nacional de todos os países da União Europeia. Igual à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque o modelo econômico e político é o mesmo. Ela foi desenvolvida por Lenin, aprimorada por Iosif Stalin, o pai de todos os povos. A província de Alberta decidiu iniciar o processo de saída do Canadá e de se juntar como o 51º estado aos Estados Unidos da América. Canadá, eles deram o próximo passo para se tornarem parte dos Estados Unidos. Então, no que diz respeito à Constituição do Canadá, qualquer província, antes de se juntar a outro país, deve primeiro sair do Canadá. E eles planejam realizar um referendo sobre a independência para sair do restante do Canadá. E o próximo passo, de acordo com a Constituição do Canadá e o direito internacional da Organização das Nações Unidas, é uma votação sobre se eles querem se juntar aos Estados Unidos ou não. Para começar, é preciso realizar um referendo. E dependendo de como a pergunta for formulada, é possível obter uma resposta ou outra. Então, tenho o orgulho de anunciar que temos uma pergunta oficial para o referendo que gostaríamos de apresentar hoje como parte da campanha de coleta de assinaturas para a realização do referendo. Senhores, se me permitem, peço licença por 1 minuto e vou tentar fazer isso sem deixar cair a placa. Aqui está a pergunta que será submetida à votação. Está escrito: você concorda que a província de Alberta se torne um país soberano e deixe de ser uma província do Canadá? Sim ou não? E até lá eles marcaram a opção sim. Na tela estava difícil de ver, mas os organizadores marcaram o quadradinho do sim. Estamos saindo.
Talvez devêssemos largar esses velhos socialistas malucos abridalo. É isso que eles dizem, se falarmos em russo simples. E aqui está Donald Trump. Como já foi dito em nosso encontro com o novo e muito talentoso primeiro-ministro do Canadá, temos um anúncio muito importante. Não estamos falando de comércio e sim de outro assunto, mas isso será realmente um evento incrível e positivo para este país. Não é sobre tarifas, mas sim algo maior e melhor para o nosso país. Que Trump até disse, do seu jeito habitual, que isso será um terremoto. Bem, em inglês soa um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Sim, senhores, e isso que vocês vão ver agora é o olho do povo. Isso não é um jornalista comprado, ouçam só. Em seu poderoso discurso, que foi transmitido ao vivo para todo o país, o primeiro-ministro Scott Moe declarou que a situação atual não é mais aceitável. Ele continuou dizendo que Saskatchewan, junto com Alberta e Colômbia Britânica, não vão mais tolerar a interferência do governo federal, que, segundo ele, ignorou as necessidades únicas do Oeste. Esse discurso causou um verdadeiro choque no mundo político, mas não foi a única surpresa. Em uma rara declaração conjunta, Alberta, Colômbia Britânica, Saskatchewan e Manitoba realizaram uma reunião secreta. As imagens vazadas desse evento mostram discussões acaloradas, onde todos os 4 primeiros ministros insistem firmemente na necessidade de mudanças radicais. Uma fonte exclusiva nos informou que, a portas fechadas, já começaram as negociações sobre uma nova Constituição para o Oeste, que pode eventualmente levar a uma separação total do Canadá. De acordo com relatos, um informante afirmou: se Ottawa não nos deixar gerir nossos próprios assuntos, então assumiremos o controle. São apenas conversas. Ou estamos realmente testemunhando o nascimento de uma nova força política que pode tornar o atual governo federal impotente? No momento, a reação de Tava foi nada menos que de pânico. Em uma reunião de emergência, segundo relatos, o primeiro-ministro Mark Carney exigiu medidas imediatas para impedir que a coalizão ocidental ganhasse ainda mais força. Mas é aqui que tudo fica ainda mais interessante. Fontes nos informam que algo como um governo sombra foi criado no Ocidente. Um novo órgão político, atuando de forma independente de Ottawa, já começou a tomar medidas nas áreas de política econômica, educação e gestão de recursos. Mas permanece a questão: até onde essas províncias estão dispostas a ir? Será que elas realmente podem chegar ao ponto de realizar referendos sobre independência? Acho que esse discurso é muito comovente, sincero, quase ingênuo e sábio ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não é só a Alberta que quer fugir dos liberais, mas não é apenas uma província. Saskatchewan está supostamente pronta. Relata-se que Alberta e Saskatchewan estão elaborando planos para realizar um referendo sobre a saída já no próximo ano. Sim, amigos, a ameaça mais séria à unidade do Canadá nas últimas décadas já está no horizonte. Ainda mais explosivo é o fato de que agora a Colômbia Britânica e Manitoba estão considerando a possibilidade de se juntar a eles. Os rumores sobre a criação de uma república ocidental plena estão aumentando. Será que isso está realmente acontecendo? Será que o Canadá está realmente à beira da dissolução? Antes, Ottawa tentou diminuir a tensão prometendo dar mais poderes às províncias, mas agora está claro que essas novas alianças não se contentarão com nada menos do que o controle total. E agora, de acordo com vazamentos de documentos da própria Ottawa, o governo federal está apavorado com o que pode acontecer a seguir. Relata-se que, a portas fechadas, líderes políticos estão desesperadamente procurando qualquer maneira de impedir o aumento da influência do Oeste, mas alguns dizem que já é tarde demais. Talvez o Oeste do Canadá já tenha tomado uma decisão final. E se essas províncias conseguirem realizar seus planos, o que isso significará para o restante do Canadá? Ou seja, ainda há a Colômbia Britânica, Manitoba. E então, Sasha. Tenho receio de falar o nome completo, pois já tentei diversas vezes, sem muito sucesso. Aqueles que no Canadá foram chamados de coalizão ocidental, ou seja, pessoas que não querem mais ser roubadas. Pessoas que querem pedir para ir para a América de Trump. Vamos ver o que nos contam sobre o Canadá, como prometeu Trump, até o final desta semana.
Muito interessante. Claro, sabe, assim que a administração toma qualquer medida para deter os ilegais, para reduzir os gastos, para expulsar estruturas criminosas do país, os democratas correm imediatamente para seus juízes. Seus próprios, quero dizer, do ponto de vista deles, o partido está acima do povo. E eles interrompem as ações da administração, que é forçada a recorrer à apelação por esse motivo. Lá a Casa Branca vence naturalmente, mas isso leva tempo. A tarefa que os democratas estão resolvendo com a ajuda desses tribunais não é parar Trump. Ele não está fazendo nada ilegal, mas sim atrasá-lo. Naturalmente, a administração e o Congresso estão trabalhando em um projeto de lei que proibirá os tribunais distritais de interferirem nas ações do presidente eleito pelo povo. Falarei sobre isso em um vídeo separado que será disponibilizado aos patrocinadores. Este vídeo tem uma numeração diferente e o título está escrito em uma cor diferente. Normalmente é branco, mas este está escrito em verde para que possa ser distinguido. E você só pode vê-lo se for um patrocinador. E aqui vou falar sobre a decisão do tribunal de hoje, onde os democratas não conseguiram desta vez. Uma juíza federal acabou de apoiar o presidente Trump no uso da lei de estrangeiros inimigos para deportações. Esta é uma rara vitória jurídica para Trump. Conte mais detalhes. Sim, essa é uma decisão interessante. O juiz Hines, do Distrito Oeste da Pensilvânia, escreveu uma decisão de 43 páginas. E há momentos que podem ser chamados de boas notícias, além de um aspecto prático. Boa notícia para a administração. Apareceu um juiz que diz: nós vamos respeitar o poder executivo. Se reconhecerem alguém como membro de uma organização terrorista, não anularemos isso. Se eles quiserem aplicar a lei sobre estrangeiros hostis, permitiremos que o façam sem muito controle. E ela basicamente está analisando o ponto-chave em que todos ficaram presos. Pode-se chamar isso de invasão ou pode-se chamar isso de invasão predatória? É uma expressão mágica quando as tendências de Aragua penetram nos Estados Unidos, assim como aconteceu com Seizoa. E ela diz sim, ela está analisando processos judiciais. 1812, 1917 e depois da Segunda Guerra Mundial. Dizem que isso funciona, mas não é nossa tarefa questionar a decisão do Poder Executivo. Então esse é o tom certo, um bom resultado. Então esta é uma enorme vitória jurídica para o presidente Trump novamente. E, na verdade, isso é raro se pensarmos em todos os juízes federais que até agora emitiram decisões judiciais contra o presidente. Sim, isso pode ser considerado uma vitória. Agora, os democratas vão continuar afirmando que o presidente Trump não só ignora a decisão do tribunal, mas também contorna o devido processo legal em relação aos imigrantes ilegais, especialmente os criminosos que eles defendem com tanto fervor. Mas a verdade é a seguinte: a aplicação das leis de imigração para proteger a segurança nacional é o uso do ato de estrangeiros inimigos. Quero dizer, esta é uma lei em vigor. Esse foi Devore Darks, eu já mostrei ele nos meus vídeos. Você pode encontrá-lo facilmente no YouTube. Recomendo. Ele tem 1 milhão de inscritos. E agora de volta para a Fox News e para a análise deles. O presidente Trump chegou aqui no estado do Catar, em Doha, para assinar novos acordos, apenas um dia depois que a Arábia Saudita prometeu investir 600 bilhões de dólares no Tesouro dos Estados Unidos da América. Os catarianos superaram isso e aumentaram o valor para 1 a 2 trilhões de dólares, incluindo o acordo do Emir do Catar para mais de 200 aviões Boeing, com valor total superior a 200 bilhões de dólares. Aqui está o que o presidente Trump disse anteriormente. Parabéns à empresa, produzam esses aviões, produzam eles, mas eu só quero agradecer a vocês, somos amigos há muito tempo, muito antes da política, mas para vocês isso era política, para mim não, certo? Ou seja, a juíza não apenas respondeu. Claro, a administração pode expulsar os ilegais, e para isso não é necessário uma audiência judicial, apenas um processo com provas. Vai para a mesa do juiz distrital e ele aprova ou solicita material adicional. Ou seja, é possível expulsar, mas é preciso garantir que não haja arbitrariedade nem erros. Depois que decidem pela expulsão, dão, se não me engano, 20 dias. Ela disse 3 semanas, 21 dias.
Talvez seja para que, caso surjam dúvidas ou a pessoa tente recorrer. E depois que o juiz assinar, aí sim pode se expulsar tranquilamente. Na verdade, a participação do tribunal, como observam as instâncias de supervisão, é positiva, porque não queremos que as pessoas escrevam denúncias umas contra as outras e depois, com base nessas denúncias, sabe como na União Soviética prendiam com a ajuda da Troika? Pois é. E agora mais uma coisa. A juíza disse que sim, o que aconteceu nos últimos anos nos Estados Unidos da América é uma invasão. No país entraram milhões de convidados indesejados, muitos dos quais vieram com más intenções. E por isso, eles naturalmente podem e devem, e a administração tem o direito de expulsá-los, só que isso precisa ser feito de forma que pessoas inocentes não sofram. Graças a Deus, voz do bom senso. E agora vamos falar sobre os resultados da visita de Trump aos países do Oriente Médio. A Arábia escreveu como prometido, emitiu como prometido. Então, anteriormente, um cheque de 600 bilhões. Então, bem, são eles, quem mais? O presidente Trump chegou ao Catar, em Doha, para assinar novos acordos, um dia depois que a Arábia Saudita prometeu investir 600 bilhões de dólares no Tesouro dos Estados Unidos da América. O Catar aumenta o valor para 1 a 2 trilhões de dólares, incluindo o acordo do Emir do Catar para comprar mais de 200 aviões por mais de 200 bilhões de dólares. Aqui está o que o presidente Trump disse anteriormente. Parabéns à empresa, lancem esses aviões, coloquem-nos no mercado. Mas eu só quero agradecer a você, somos amigos há muito tempo, muito antes da política. Para você isso era política, mas para mim não era, certo? 200 no pedido, né? Isso é uma enorme ajuda para os fabricantes americanos, uma enorme ajuda para os trabalhadores americanos e para todos que fornecem peças e tudo mais para os aviões em toda a cadeia. Mas, é claro, as cabeças falantes, alguns com busto, vão tentar distorcer e denegrir a situação. Aqui está, por exemplo, a MSNBC. Mas a intenção do presidente é fazer com que esta visita ao Oriente Médio pareça marcante, cheia de acordos, onde em cada um dos lugares. Ele afirma que está assumindo o compromisso de criar oportunidades econômicas que trarão empregos para os Estados Unidos, atrairão investimentos para os Estados Unidos e, em alguns casos, proporcionarão oportunidades para os negócios americanos no Oriente Médio. O presidente está desfrutando das recepções luxuosas que lhe foram oferecidas por toda essa região até agora. Primeiro na Arábia Saudita, onde caças escoltaram o avião presidencial na sua chegada a Riad. Hoje também em Riad houve mais uma escolta de caças. Aqui ele foi recebido por cavalos árabes e um grupo de camelos. O presidente, sem dúvida, aprecia os relacionamentos pessoais que tem com alguns líderes deste país, incluindo, é claro, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. Nenhuma menção aos recordes de investimentos na indústria americana, ao desenvolvimento de alta tecnologia, a Boeing ou a projetos de inteligência artificial. Sim, isso é, por assim dizer, inteligência artificial. Nenhuma palavra sobre o fato de que 600 bilhões da Arábia Saudita mais 600 bilhões do Catar são, aliás, 1 trilhão e 200 bilhões em investimentos. Trump queria trazer 1 trilhão. E ele traz 1 trilhão e 200 bilhões a mais. Ele traz 1 trilhão e 200 bilhões a mais. Levando em conta os 600 bilhões de ontem, se levarmos em conta os 600 bilhões de ontem, 600 bilhões do Catar, como indicado neste documento, então Arcunce já começando com 243 bilhões entre os Estados Unidos e o Catar para a compra de aviões, 8,5 bilhões para a infraestrutura deles, 97 bilhões para onde eles terão 30 projetos. Você também tem 1 bilhão pelo acordo de joint venture, lá ainda entra mais 1 bilhão dos 2 bilhões para 38 bilhões. Esses são investimentos potenciais, incluindo o apoio à distribuição dos custos na base aérea. No final, arredondando tudo, dá cerca de 600 bilhões a 2 trilhões no total. Alguém pode enviar isso para...
O presidente aguardava ansiosamente a assinatura deste acordo, assim como de outros acordos que ele planeja firmar durante sua viagem aos Emirados Árabes Unidos amanhã. Então ele retornará a Washington, mas quando eles estavam apenas partindo... Nessa viagem, no começo... Semanas atrás, a Casa Branca disse que tudo seria dedicado a negócios. Eles esperavam retornar a Washington com investimentos de $1 trilhão na economia americana. Nicole. Mas um dia de sucesso, ok? Está claro que os democratas estão horrorizados com o sucesso da América. Para eles, isso é como uma faca afiada nas costas. E o povo? Como o povo reage a tudo isso? Bem, vamos passar para a pesquisa. Esta é uma nova pesquisa realizada e os democratas, de diferentes maneiras, encaram o futuro do partido com otimismo. 35% responderam afirmativamente, menos do que os 57% em julho de 2024. Os eleitores, em geral, acham que os democratas nos Estados Unidos da América não estão lutando o suficiente contra Donald Trump. Apesar do fato de que a razão pela qual ele se tornou presidente, a razão pela qual ele venceu em todos os estados-chave e a maioria dos votos americanos, se resume ao fato de que as pessoas queriam políticas que... Ele implementa. Parece que o otimismo em relação aos democratas agora é sentido apenas pelos membros do Partido Democrata. 1/3 do país. E ninguém além deles. Por que o povo está se afastando deles? Eles faziam lavagem cerebral dizendo que Trump era fascista, que ele era o diabo, que ele era cúmplice de Putin e que ele queria, a mando da inteligência russa, sei lá, do Kremlin, destruir os Estados Unidos da América. E eles acreditaram e de repente descobriram que tinham sido enganados. Se falarmos sobre quem os eleitores do Partido Democrata gostam, isso realmente é um tipo de indicador de para onde eles podem se mover. Olhe para isso. Você tem uma opinião muito ou mais para o lado positivo sobre Bernie Sanders? Ou, ao contrário, uma opinião muito negativa? Positivamente, 75%, 55% positivamente. Chuck Schumer, 35%. Esse é o futuro do Partido Socialismo. Ou seja, há democratas que ainda acreditam que Trump é o mal, confiam em Sanders, ele é socialista, muito próximo dos comunistas. A Cássia Cortez é socialista, próxima de qualquer coisa. Ela simplesmente, na minha opinião, já nem entende mais o que ela defende. E não confiam nos centristas. Aqui está, por exemplo, Schumer, bem, um centrista, um centro-esquerdista meio canalha. Então, os democratas que ficaram com o partido querem tirar e dividir. Essa é a ideia principal do socialismo, sim, roubar tudo o que o capitalismo produziu. Vamos ver, pode ser que ainda caia mais algo, mas não vamos pensar no futuro, né? Tirar de alguém e dividir com eles. Essa é a tal programa incrível deles. O último tema de hoje é Israel, Trump e as relações complicadas no momento. Vamos ouvir Alan Dershkovich. Este é o professor emérito de Harvard, conselheiro de presidentes, um dos provavelmente mais brilhantes intelectos da justiça americana. Você está no mesmo nível de metade dos reis, presidentes e primeiros ministros do mundo. Muitos dos meus amigos israelenses estão preocupados. Eles dizem que ele está mudando seu apoio a Israel, que antes era muito forte e, obviamente, muito sincero e amigável, quando ele concorreu ao cargo e durante seu primeiro mandato. Mas agora ele está desistindo disso. Ele está desistindo disso e trocando por amizade com países árabes, especialmente com os países ricos em petróleo do Golfo Pérsico, mas também com a Síria. No final das contas, hoje ele se encontrou com o presidente sírio, que antes era considerado um terrorista. Talvez ele volte a ser um terrorista, não sabemos, mas ele já esteve na nossa lista dos mais procurados. Acho que havia uma recompensa de $10 milhões pela cabeça dele. Ele era um homem da Al-Qaeda, depois ajudou a derrubar o regime de Assad. E agora, pelo menos segundo especialistas, incluindo o ex-chefe da CIA americana, Panetta, ele está tentando, talvez com algum sucesso, democratizar a Síria
e aproximá-la dos Estados Unidos. E Trump declarou que gostaria que a Síria aderisse aos acordos de Abraão e fizesse a paz com Israel. Seria maravilhoso se isso realmente acontecesse. No entanto, Israel não apoiou a decisão de Trump de suspender as sanções à Síria, então há divergências aqui. E, obviamente, Israel foi pego de surpresa por um acordo unilateral que, ao que tudo indica, Trump fez com os Houthis. E, provavelmente, eles não estão muito entusiasmados com alguns acordos de armamento para a Arábia Saudita. Israel, que está no centro dos acontecimentos no Oriente Médio, gostaria de limpar o espaço ao seu redor de quaisquer ameaças potenciais. Isso é compreensível. Israel não quer correr riscos. E dar armas aos árabes é um risco. Trump quer cooperação entre os Estados Unidos da América e Israel e comércio mutuamente benéfico, acreditando que o interesse econômico evitará massacres e o incitamento ao ódio. Eu simplesmente digo isso. Eu simplesmente digo o seguinte, quero dar a Trump uma chance de mudar a situação no Oriente Médio. Hoje ele disse, alguma vez ele já partiu ou já pousou? A bordo. Estava incerto, mas ele estava a bordo e quase nada podia ser ouvido. Mas eu ouvi que... Ele disse, o que eu faço com os países árabes é bom para Israel. Minhas conexões com o Emir, com o profeta na Arábia Saudita e com outros serão favoráveis para Israel, serão boas para Israel. Acho que ele quis dizer que talvez consiga convencê-los a aderir aos acordos de Abraão. Agora lembre-se de que já existem relações entre esses países árabes e Israel. Alguns deles são participantes dos acordos de Abraão, outros não. Mas existe um certo grau de, pelo menos, um reconhecimento implícito, se não formal. É de reconhecimento, mas se eles assinarem os acordos de Abraão, isso será um passo enorme adiante e os palestinos vão se opor fortemente a isso. E, de fato, os Seixis sauditas declararam que não assinarão os acordos de Abraão. Os acordos, se não houver qualquer progresso para uma solução de 2 estados, incluindo para os palestinos. Vamos lembrar, as pessoas muitas vezes esquecem disso, que Israel repetidamente ofereceu aos palestinos a criação de um estado. Em 1937, 1937, 1947, 1948, 1967, estado de emergência em 2000, 2001, 2007. E os palestinos sempre recusaram. Agora eles dizem a eles, nós queremos Estado Islâmico, nós queremos um Estado palestino. Eu sempre esqueço de dizer isso. Israel, muitas vezes pensei que eram 6, mas aqui está Dershkovich, ele contou mais, 8 vezes. Propuseram dividir, por assim dizer, a terra que restou ali, digamos, a Palestina, esse território que chamam de palestino, separar esse território para aqueles que no mundo chamam de árabes palestinos. Ou seja, jordanianos que, por assim dizer, viviam na margem esquerda e, digamos, a Jordânia, por uma série de razões, não os deixa ir para a margem direita do Rio Jordão, ou seja, para o seu próprio estado. Aliás, todos notaram que Trump disse no avião: minhas ações terão um bom impacto em Israel. O Catar dá mais dinheiro para as universidades americanas. As universidades do que? Qualquer outro país do mundo. E as universidades americanas recebem mais dinheiro do Catar do que de qualquer outro país do mundo, exceto os Estados Unidos. Então, esses estudantes radicais que estão destruindo as universidades americanas, ou esses professores que estão destruindo as universidades americanas, em grande parte são financiados com dinheiro do Catar. Então, essa é uma situação muito complicada. No Catar é um país muito complicado. Entende, como eu já disse, quando me encontrei com o Emir do Catar, discutimos algumas dessas questões, mas na época não parecia tão complicado e confuso quanto é agora.
a relação com as universidades americanas. Na verdade, eu dei uma palestra na Universidade Americana, no Catar, e, sabe, aplaudiram-me depois da palestra. Eu não dei uma palestra sobre Israel, eu dei uma palestra sobre liberdade de expressão em um país onde não há liberdade de expressão, então foi um pouco controverso. A palestra foi organizada pela mãe do emir do Catar e houve protestos. Um grupo de pessoas com sentimentos anti-Israel saiu do auditório. Durante o meu discurso, ela passou direto e veio até mim. Eles olharam direto para o meu rosto, passaram por mim e foram embora. Mas os outros ficaram e me ouviram o meu discurso. Amy, então o mundo é tão complicado. Aqui, por exemplo, a Síria, alguns anos atrás, ofereciam 10 milhões de dólares pela morte do presidente da Síria. E hoje ele está sentado à mesma mesa com o presidente dos Estados Unidos, aperta a mão dele e o presidente dos Estados Unidos da América o chama de cara simpático. Ele era um terrorista que matava pessoas inocentes. Mas, sabe, o terrorista de ontem, ao que parece, é o estadista de hoje. Nós vimos isso em todo o mundo. Começando por Nelson Mandela e Menachem Begin, até muitas outras pessoas na história. É interessante que não foi na América, nos Estados Unidos nunca houve esse tipo de terrorismo. Interessante, não é? E Nelson Mandela, um terrorista que se tornou chefe de Estado, Menachem Begin, um terrorista que se tornou chefe de Estado. Eu ainda acrescentaria Abraham Lincoln, chefe de Estado que se tornou terrorista. E ainda é interessante isso aqui. Quando eu era um jovem estudante de Direito, os dois melhores aliados de Israel eram a Turquia e o Irã. Eles venceram. Eram não ditaduras árabes, mas muçulmanas, com um pouco mais de liberdade do que havia na maioria dos países árabes. Mas mesmo assim, no Irã, quem governava era o Shah, e na Turquia o país era governado pelos sucessores de Atatürk. E Israel tinha relações muito, muito próximas, tanto com a Turquia quanto com o Irã. Hoje, o Irã é seu pior inimigo e a Turquia, provavelmente, é o segundo inimigo mais importante. E os possíveis amigos agora são aqueles que antes eram seus maiores rivais. Arábia Saudita, Emirados e outros países. E Síria. Você sabe, obviamente, que a Síria lutou contra Israel em 1958, em 1967, em 1973 e mais recentemente. E agora talvez eles se juntem aos acordos de Abraão. Então, vivemos em tempos interessantes e, sem dúvida, o que está acontecendo hoje no Oriente Médio é muito interessante. Mas se eu fosse israelense e se Bibi Netanyahu me ligasse e pedisse meu conselho sobre isso, o que ele não fez? Ele sabe que eu conheço Donald Trump e ele confia em mim. Eu diria a ele, tenha cuidado, não pense que Trump trocou você pelo apoio dele. Entre os árabes. Não. Acho que ele está tentando encontrar uma maneira de ajudar ambos os países a criar estabilidade. Quero dizer, o objetivo dele é a estabilidade dos investimentos, dizer aos países árabes para não lutarem contra Israel, fazer acordos com eles, trabalhar juntos. O inimigo de tudo isso é o Irã, e é por isso que ele vai tentar fazer um acordo com o Irã. E ele disse até hoje, se apenas ele foi além da questão nuclear, ele disse Terstein, o Irã deve abandonar suas ambições nucleares, mas eles também devem parar de ser exportadores de terrorismo para todas as regiões vizinhas. Com isso, ele quis dizer Hamas, Hezbollah, Houthis. E ele disse, Yong Hassan, se eles não fizerem um acordo, será terrível. Consequências subentendidas, ações militares. E sabe, há algumas pessoas em Israel que esperam que o Irã faça um acordo bom, um acordo confiável, muito, muito melhor do que o acordo de Obama. E há também pessoas em Israel que esperam que talvez não haja acordo algum. E então haverá uma justificativa para destruir o potencial nuclear deles.
porque os israelenses não confiam que o Irã vá cumprir o acordo, mas eles confiam em suas forças aéreas, que são capazes de destruir a capacidade do Irã de ter uma bomba nuclear. Lembre-se, os países mais perigosos do mundo são aqueles com exércitos extremamente fracos, mas com armas nucleares. São exatamente esses os mais perigosos, porque não podem usar seus exércitos, só podem usar suas armas nucleares. E um país assim seria o Irã. Claro, Dershkovich é inteligente. O maior perigo vem daqueles países que têm um exército fraco e possuem a bomba atômica. E com as conclusões. Tenha cuidado ao considerar se Trump está mudando a relação dos Estados Unidos com Israel e os países árabes vizinhos, mas não tire conclusões precipitadas. É bem possível que ele esteja tentando chegar a uma solução que seja benéfica para todos e traga um certo grau de segurança e paz para toda a região. Com o Irã ou sem o Irã? Então fiquem de olho nas notícias. Estou cauteloso, otimista e espero que vamos lembrar desses próximos dias. E a estadia de Trump no Oriente Médio é muito, muito positiva. Muito, muito positiva. Muito boa. Estou com Dershkovich. Também sou cauteloso e otimista. Israel, nesses 80 anos, desde 1948, luta por sua existência. Tudo o que aconteceu nesses anos foi sobrevivência em um ambiente muito hostil, além de uma Europa antissemita. O que Donald Trump está fazendo é diferente do que foi feito historicamente todos esses anos. Ele quer resolver o problema. Como, aliás, foi resolvido anteriormente o problema que parecia insolúvel entre os Bosch e os franceses, os alemães e os franceses. Alegavam ser impossível de resolver, mas resolveram. Aqueles que dizem que isso é impossível ou estão emocionalmente envolvidos com essa questão ou não conhecem a história mundial. Eu não vou dizer que Alan Dershkovich inventou que Irã e Turquia eram grandes amigos de Israel. Eles se afastaram, mas historicamente podem voltar atrás da mesma forma. Eles não têm nenhum motivo para se odiarem, nada que realmente os separe. Enquanto eu anotava o último tema, surgiu o tema final. A Reuters acabou de informar que o Irã está pronto para assinar um acordo com Trump para remover as sanções dos Estados Unidos da América. Isso foi dito pelo principal conselheiro do Ayatollah Khomeini, Ali Shamkhani. O Irã concorda em desistir completamente da fabricação de armas nucleares, abrir mão dos estoques já enriquecidos e permitir a entrada de inspetores internacionais em troca de relações comerciais normais, além de mais algumas coisas. Shamkhani deu uma entrevista e disse que, se tudo correr normalmente, talvez haja uma melhora nas relações com todos os vizinhos. Confie, mas verifique, naturalmente. Steve Witkoff, que conduziu a 4ª rodada de negociações com o Irã, chamou esse encontro, como ele disse, de inesperadamente encorajador. Naturalmente, Israel gostaria de destruir todo o arsenal do Irã, incluindo os estoques de urânio. Mas em 3 a 5 anos tudo voltará ao que era antes, exatamente como tem acontecido quase todos os 80 anos de existência de Israel. Vencemos, destruímos, matamos. Eles se recuperam em 3 ou 4 anos e atacam novamente. Ou seja, como dizem, 22 e assim por diante. Ou seja, é impossível sair desse ciclo. Trump escolheu, de certa forma, um caminho perigoso do acordo. Mas talvez isso leve à resolução da situação de tensão tanto entre os xiitas do Irã e os sunitas da Arábia Saudita, quanto entre os árabes e Israel. Esse problema foi resolvido no Azerbaijão, quero dizer, entre sunitas e xiitas.
Segundo rumores, os Estados Unidos da América estão prontos para oferecer a todos os países da região a construção de usinas nucleares para eles. E ao mesmo tempo, tanto para o Irã quanto para os Estados sunitas. Se você perguntar por que o Irã de repente agora cedeu, porque os Estados Unidos da América e a Arábia Saudita anunciaram que vão começar a construir juntos um programa nuclear civil não militar. Sobre isso informou o ministro de Energia dos Estados Unidos da América, Chris Wright. Foi isso que se revelou a chave para o desejo imediato do Irã de se juntar. Detalhes sobre onde o urânio será enriquecido. Quais exatamente funções os sauditas vão assumir? Talvez com eles e Abu Dhabi, Kuwait, Jordânia. Tudo isso nos próximos meses. Trump está apostando tudo. Espero que ele consiga reconstruir o mundo, porque isso é realmente uma reconstrução do mundo. E em todos os lugares, senhoras e senhores, em todas as regiões. Como já disse, continuar uma corrida armamentista desenfreada, tendo habilidades sociais de homens das cavernas, tornou-se incrivelmente perigoso. Isso é perigoso. É impossível mudar a essência do ser humano. Bem, não é possível, mas criar condições em que a coexistência seja mais vantajosa do que o massacre, isso é possível. Esqueci de agradecer àqueles que compartilham meus vídeos com os amigos. Já faz 6 meses que cerca de 1000 pessoas se inscrevem no meu canal todos os dias. Obrigado a vocês. Bem, quase isso já. Estamos na marca de 250 000 e antes da eleição do Trump eram 109 mil pessoas. É bom saber que vocês acham o que eu conto interessante, útil e importante. Até a próxima vez.